Está começando mais um TVT. No programa de hoje vamos falar sobre a Lei do Feminicídio, aprovada no dia 4 de março de 2015. Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. A equipe do TVT foi às ruas saber qual a opinião do público a respeito do assunto. O que você acha sobre a Lei do Feminicídio? Acho que é um assunto muito delicado. De qualquer maneira, você tem que tomar muito cuidado quando se trata disso. Mas, a gente queira ou não, a gente tem que proteger as mulheres de certas violências que elas sofrem. Então, eu acredito que é um tema que é um avanço natural. A gente tem que trabalhar nesse ponto, mas tem que tomar muito cuidado porque é algo delicado. Eu acho que essa lei é mais do que justa, porque a gente vive num país muito machista, onde a mulher morre todos os dias por conta de violência doméstica e tal. E é um país muito complicado, difícil para as mulheres viverem aqui em paz. Então eu acho que essa lei é o mínimo que o Estado pode fornecer para as mulheres. Olha, eu acho que qualquer lei que venha melhorar a situação da violência contra a mulher é bem-vinda, né? A gente já tem a lei da Maria da Penha, já defende, já melhorou muito esse assunto, as mulheres podem recorrer a isso. E se for aprovada uma lei que pune severamente, ainda mais, os assassinatos contra mulheres, né, que é o ápice da violência, eu sou totalmente a favor. Para conversar sobre a nova lei do feminicídio, convidamos a advogada Cibele Randi Barbosa. Seja bem-vinda, Cibele. Muito obrigada. E obrigada pela presença. Após a aprovação da lei, esse tema vem sendo muito discutido, principalmente nas mídias. O que muda agora com essa nova lei? Bom, a lei do feminicídio, ela faz uma alteração na lei penal brasileira, baseada em três pontos, tá? O feminicídio, ele vai instituir uma qualificadora para o crime de homicídio, que é o fato da mulher vítima, né, morrer em função do fato de ser mulher. O outro ponto é que o feminicídio, ele vai instituir um aumento de pena de 1/3 para situações especiais previstas na legislação. Então, quando o feminicídio ele ocorrer, né, quando o agressor ele fizer o feminicídio, quando a mulher ela estiver grávida, quando ela for idosa, quando ela for menor de 14 anos, quando ela for deficiente, a pena vai ser majorada. E um terceiro ponto é que o feminicídio ele passa a integrar o rol dos crimes hediondos. O projeto de lei que inclui o feminicídio como homicídio qualificado classifica-o também como hediondo. O que é crime hediondo? Olha, o crime hediondo, ele é um crime previsto especificamente por uma lei, que é a Lei 8072/90, e são crimes que são extremamente graves. Então, eles são cometidos com requintes de crueldade, com sadismo, e por isso eles ganham um tratamento especial da legislação brasileira. A gente tem como exemplo de outros crimes hediondos que já estavam previstos na legislação, o estupro, o latrocínio e agora o feminicídio. A lei dá nome ao problema social e torna reconhecido o crime de ódio contra as mulheres. Mas só essa lei é capaz de mudar a realidade do nosso país? Olha, a lei ela é um instrumento extremamente importante para mudar essa realidade. Mas, na minha percepção, ela não é e ela não pode ser o único meio para essa mudança. Por quê? Porque essa mudança ela depende de uma série de fatores, né? E que vão além da criminalização da conduta em si, porque nós estamos falando, né, das relações de gênero. Então a mudança ela está baseada na relação de gênero. Então, além da legislação nesse formato mais repressor para combater o feminicídio, eu acredito que nós precisamos de políticas públicas que possam melhorar as condições de vida das mulheres na sociedade e que possam, sobretudo, romper com esse ideário e com essa cultura de supervalorização do homem e do comportamento masculino em detrimento da mulher. Qual é a pena para quem comete esse crime?
Conforme a legislação recentemente aprovada, a pena é de reclusão de 12 até 30 anos e pode ser agravada de 1/3 naquelas situações especiais que eu já citei, como por exemplo a gestante, quando a mulher for idosa, menor e etc. Pode constar como vítima do feminicídio uma pessoa transexual? A legislação ela não faz menção expressa às transexuais. No entanto, eu acredito que à medida que a lei ela for sendo aplicada, pode ser que o entendimento dos juízes e dos tribunais beneficiem as transexuais, como por exemplo tem acontecido com a aplicação da Lei Maria da Penha, em que as transexuais elas acabam sendo beneficiadas pelas medidas da Lei Maria da Penha, tá? Por sofrerem a violência doméstica. O que deve acontecer para entrar, por exemplo, os transexuais na lei? Os casos, a gente tem que lembrar que o feminicídio ele vai ser apurado judicialmente, né? Então, através de um processo judicial. Então, à medida que os casos concretos, por exemplo, um feminicídio acontecer, né, um assassinato de uma transexual acontecer e for levado ao tribunal, pode ser que no enquadramento da legislação algum juiz decida no sentido de caracterizar o feminicídio ocorrido em face de uma pessoa que é transexual, né? Porque ali, naquele momento, deve-se levar em consideração a identidade sexual e não o sexo biológico. Então, o fato da pessoa ter a identidade feminina e não o sexo biológico que ela porta originalmente. Falando da Lei Maria da Penha, qual a diferença entre a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio? Então, um feminicídio, ele é a tipificação de uma conduta criminosa, é o homicídio cometido contra a mulher pelo fato dela ser mulher. A Lei Maria da Penha, que foi instituída em 2006, ela é uma lei que ela vai criar uma série de mecanismos para coibir e para combater a violência doméstica, tá? Que é aquela violência que ocorre no âmbito familiar, no âmbito doméstico e nas relações íntimas de afeto, e que é caracterizada por violência psicológica, violência física, sexual, moral e patrimonial. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a Lei Maria da Penha diminui em cerca de 10% a projeção anterior do aumento de taxa de homicídios domésticos, a partir de 2006, quando entrou em vigor. Você acredita que a lei do feminicídio vai fazer com que diminua os casos? Olha, é muito cedo para que nós fazermos essa afirmação. Os dados do IPEA com relação à Lei Maria da Penha, eles são um indicador de que a lei ela tem uma efetividade no sentido de combater a violência doméstica e familiar. Então, se nós fizermos uma analogia, pode ser que a lei do feminicídio ela ajude a diminuir os casos de assassinato de mulheres. Mas, reforçando a minha resposta anterior, eu acho que somente a lei aplicada de forma isolada, ela não é suficiente para gerar, eu acho que uma diminuição de casos de feminicídio. Qual a importância de transformar o feminicídio em lei? Olha, a importância de se transformar o feminicídio em lei, ela aparece nos dados que nós temos atuais sobre violência contra mulheres, né? Em 2012, nós tivemos a divulgação de um estudo chamado Mapa da Violência, que ele fala especificamente sobre homicídio de mulheres no Brasil. De acordo com esse estudo, o Brasil é o 7º país do mundo em assassinatos de mulheres, tá? Esse estudo também diz pra gente, né, traz os dados de que 43 mil mulheres foram assassinadas na última década aqui no Brasil. E que 41% das mulheres elas foram assassinadas dentro das suas próprias casas. Então, os dados, eles são extremamente alarmantes, eles evidenciam uma situação de violência. Então, isso por si só já denota a importância. Eu também acho que a instituição do feminicídio é importante pelo fato de você aplicar penas mais severas ao criminoso, né, ao homem que pratica o feminicídio.
Além do que, eu acredito que quando você tem uma lei que criminaliza esse tipo de conduta, ela pode ajudar no sentido de quebrar, né, aquele posicionamento machista e patriarcal quando a gente vai aplicar a legislação ao caso concreto. A gente posso citar para vocês como exemplo, aqui no Brasil nós temos a terminologia de crime passional, quando uma mulher ela é assassinada pelo parceiro, né, pelo marido, por amor excessivo, ou então por paixão, por ciúmes, né? E essa terminologia, ela reforça, né, um conceito de dominação, e ela coloca a mulher como se ela, num certo sentido, como se ela fosse culpada pelo comportamento excessivo, abusivo do homem, que ao final culminou com um homicídio. Então eu acho que o feminicídio ele pode ajudar a gente quebrar essa lógica, que ela é muito cruel, né? O machismo é um comportamento expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que recusa a igualdade entre os gêneros sexuais, favorecendo o sexo masculino sobre o feminino. Você acredita que o feminicídio ocorra por conta disso? Eu acredito que sim, até porque nós vivemos em uma sociedade que ela é marcada pelo machismo e pelo patriarcalismo, né? Então, o que dizer de uma sociedade em que 42% das pessoas, né, conforme uma pesquisa do IPEA divulgada o ano passado, em março de 2014, admite que uma mulher seja atacada porque ela se veste inadequadamente. O que dizer de uma sociedade cuja mídia, né, o meio artístico, né, divulga, por exemplo, músicas que exaltam o tal do revenge porn, né, quer dizer, você liberar os vídeos na internet para fazer uma vingança contra a mulher. Então, essa sociedade que que possui esse pensamento, certamente ela dá o aval para a violência, porque qual que é a mensagem, né, o discurso que ela comporta? A mulher, ela é responsável, né, pela violência da qual ela é vítima. E isso, a gente pode inferir que nós temos uma certa tolerância com a violência cometida contra a mulher. E aí, nesse sentido, aquilo que é um pensamento, ele pode sim se converter, como nós já verificamos em várias pesquisas, em violência doméstica e, na pior das hipóteses, se converter, né, num feminicídio, num caso de assassinato. Como a vítima pode fazer a denúncia? Olha, hoje, com relação ao feminicídio, né, ele é um crime que vai ser apurado pelo Estado. Então, as pessoas que têm conhecimento da ocorrência de um crime dessa característica, né, ela pode fazer a denúncia indicando o responsável, mas vai ser apurado pelo Estado através de uma ação do Ministério Público. Um outro mecanismo é a denúncia que as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar elas podem fazer junto das delegacias, nos municípios, né, nos lugares que existem nos lugares onde ela sofreu a violência, ou mesmo as delegacias especializadas em violência contra a mulher. E o governo federal, através da Secretaria de Políticas para Mulheres, ele disponibiliza um número, que é o 180, que é o Disque Denúncia, e que as mulheres também podem telefonar para fazer as suas devidas denúncias. Cibele, obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Obrigada. O TVT fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá!